A paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo, seja somente vocês que são inscritos aqui nestes dois canais do YouTube, Simão da Silva Simão e Pastor Simão, Igreja Ministério Chama de Fogo Fé. Repetindo, somente vocês são inscritos nestes dois canais, Simão da Silva Simão e Pastor Simão, Igreja Ministério Chama de Fogo Fé. E vocês que são dizimistas, ofertantes, e vocês também que estão no WhatsApp também, aprendendo aqui também. Aleluia. É isso aí, né? Aleluia. Nós vamos começar este culto nessa data de hoje, né? Nessa data de hoje que nós iremos começar. Deixa eu ver aqui no telão. Deixa eu dar uma olhada. Deixa eu dar uma pesquisada aqui no telão do computador para nós ver. 16/3 de 2026, 16/3 de 2026, 16/3 de 2026, segunda-feira, aleluia, culto segunda-feira, todos os dias, aqui tem culto de segunda a domingo, todas as 7 horas da noite, Pastor Simão Santos está aqui, cultuando, adorando, louvando, exaltando, somente ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, e sempre cuidando dessa igreja e deste local e dessa sede. Aqui é a sede da Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo, Fé de Verdade, que tem, fica na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade de Ponte Nova, Minas Gerais, nação Brasil. Fica localizada no bairro São Pedro. Aleluia. Que eu sempre digo e volto a falar. Só no bairro São Pedro e só na Rua Armindo Pereira, número 340, que essa sede existe. Só existe uma aqui no bairro São Pedro, só existe uma aqui na cidade de Ponte Nova, só existe uma na nação Brasil, e só existe uma no mundo inteiro. Não existe outra chama de fogo espalhada, nem existirá. Só vai existir aqui na cidade de Ponte Nova, Minas Gerais, e somente neste bairro. E somente neste bairro é que vai existir. Aleluia. Então, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, meus amigos, somente a vocês que são inscritos. A minha voz é só para vocês que são inscritos e que compartilham. Igual eu vejo aí, igual o YouTube me mostra lá, as pessoas compartilham os vídeos, os cultos, espalham os cultos deste canal, desta igreja. Aleluia. Então, é por isso que aqui não para por nada. Aleluia. Porque aqui, é que eu sempre digo e volto a falar, aqui a fé verdadeiro. Aqui é a igreja de fé, igual a caixa do dízimo da fé. Tem que ter fé para mudar de vida. Igual o altar está aqui, tem que ter fé. Igual está escrito aqui, tem que ter fé. Aleluia. Igual o louvor que nós louvamos agora há pouco, tem que ter fé. Aqui é a igreja de fé. Aleluia. E para a pessoa entrar aqui tem que ter fé, tem que acreditar de verdade que vai mudar, igual nós louvamos lá no Facebook. Então é a fé. Aleluia. Tem que ter fé de verdade, não é fé de boca para fora. É aprender a ter fé por dentro e mudar de vida já. Aleluia. Entendeu, meus irmãos? E minhas irmãs, e meus amigos, minhas amigas. Agora nós iremos para a palavra que vai se encontrar. Eu vou ver aqui no YouTube aqui agora, onde que nós paramos. Porque, aleluia, culto da noite é da noite. De tarde, de tarde. De manhã, de manhã. De madrugada, madrugada. Agora é outro culto. É outra palavra que nós iremos aprender agora. Aleluia. Quando eu falo nós iremos, é somente os inscritos, somente vocês que estão ligados para cá. Aleluia. Entendeu? Vamos ver aqui direito aqui. Aleluia. Vamos ver. Aqui não para jamais. Aleluia. Que continua todo dia cultuando e recebendo a vitória, recebendo as bênçãos do Criador. Aleluia. Né? Aleluia. Eu também tenho meu testemunho, aleluia, né? Que eu acabei de ganhar
Aleluia, hoje mesmo, né? Na hora do culto, na hora que eu estava preparando o culto, na hora que eu estava preparando o som aqui da igreja, tudo. Aleluia. Então ganhei uma coisa aqui boa também, aleluia. Depois da palavra eu vou falar, aleluia, o que eu ganhei aqui, aleluia. Então, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, cultuar, quando vai cultuando, o Criador vai trabalhando. Porque a fé daqui é diferente, aleluia. Que a fé daqui é mais forte. A fé daqui é mais viva. Entendeu? Aleluia. Deixa eu dar uma olhada ali. Aleluia. Deixa eu olhar aqui no telão. Aleluia. Dá uma olhadinha nesse telão aqui. Aleluia. Desses dois telão aqui do computador aqui. Aleluia. Vamos ver aqui. Aleluia. Vamos ver aqui aonde que nós paramos. Para que tudo vá bem. Para que tudo vá bem. Entendeu, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas? Que aqui segue é ordem, não desordem. Aleluia. E segue a ordem, não desordem. Aleluia. Exatamente, né? Aleluia. Capítulo 13 de Romanos. E nós vamos aprender em Romanos capítulo 13, resumo do capítulo. Viver o resto de nossos dias pela fé, na justiça divina, afeta nosso relacionamento com os outros crentes. RM 12. Afeta também nossa relação com as autoridades deste mundo. E com todas as nossas amizades. RM 13. Os cristãos devem se submeter às autoridades governamentais, a obedecer às suas normas, pagar os impostos e seguir as leis estabelecidas. 13:1-5. De fato, as autoridades são servas de um modo geral, inconscientemente de Jeová. Neste caso, nossa submissão marca o respeito a Jeová. Viver 6:7. Os cristãos também devem demonstrar amor ao próximo. V8. Com efeito, todos os mandamentos estão fundamentados no amor. Esses mandamentos nos conclamam a evitar que causemos qualquer prejuízo ao próximo. Vivendo o amor, estaremos na prática obedecendo a lei de Jeová. VV 9:10. Essa obrigação é urgente, pois a história caminha celere em direção ao seu final e precisamos nos revestir de Cristo e não satisfazer os desejos de nossa natureza pecaminosa. Prestou atenção nessa palavra aqui? Assiste bem com teus olhos, ouve bem com teus ouvidos, se liga bem com teus ouvidos e se liga bem com teus cérebros. Essa obrigação é urgente, pois a história caminha celere em direção ao seu final e precisamos nos revestir de Cristo. Prestou atenção? E precisamos nos revestir de Cristo e não satisfazer os desejos de nossa natureza pecaminosa. Tá vendo? O ser humano, ele tem a natureza pecaminosa. Né? Todo ser humano, ele tem a natureza pecaminosa. Né? Aleluia. Todo ser humano tem a natureza pecaminosa. Né? Não tem essa de falar assim, a criança nasceu, bebê ali, ela é inocente. Não é inocente de nada. Já nasceu com maldade até ficar velho. Como diz, do novo ao até ficar velho, continua na natureza pecaminosa. Porque o corpo, ele é pecaminoso. Aleluia. Aleluia. Então, por isso que tem que santificar. Igual fala, tem que santificar. Aleluia. Entendeu? Tem que santificar. Todos os dias está na consagração e na santificação, na santidade, que eu sempre falo, tem que estar na santidade. Todo o corpo é pecaminoso.
Aleluia. Toda a humanidade é pecaminosa, é toda. Não tem essa de fulano nem nada. Aleluia. Então, até aqueles que fazem o bem também é pecaminoso. É igual pessoas que falam assim: eu não faço mal a ninguém. Aleluia, eu não faço mal a ninguém porque eu estou sendo perseguido. Você faz mal sim. Aleluia. Você faz mal sim. Aleluia. Porque vocês são pecaminosos. Não adianta falar assim: eu não faço mal a ninguém. Não é só de você falar, eu não faço mal a ninguém, já fez. Aleluia. Você acredita em Jeová direito? Acredita em Jesus direito? Acredita no Espírito Santo direito? Acredita no pastor Simão Santo que está pregando a palavra direito? Acredita nos dízimos da oferta? Acredita nos dízimos das ofertas? Não acredita. Então como é que você vai falar: eu não faço mal a ninguém? Eu não faço mal a ninguém porque eu sou perseguido. Não, você faz mal sim. Porque o seu corpo é pecaminoso. Tanto mal como bem. Tanto a pessoa que faz o bem está no pecado. E tanto a pessoa que faz o mal está no pecado. Aleluia. Que a natureza é pecaminosa. Por isso que Jeová falou: sede santo, sede santo, sede santo, como eu sou santo, sem a qual ninguém me verá. Prestou obediência a essa palavra? Sem a qual ninguém me verá. É ninguém. Aleluia. Então, tem que santificar o corpo. É por isso que eu já falei várias vezes em milhares de vídeos. Eu já avisei lá no Facebook também. Aqui também já falei. No WhatsApp também já falei. Aleluia. Somente nessas plataformas. O que eu já falei? Tem que jejuar. Tem que consagrar, tem que pagar o preço, tem que estudar a palavra, tem que ler a palavra, tem que estar dentro da igreja, tem que ser dizimista e ofertante, tem que ser fiel à igreja, aleluia. Tem que ser fiel ao pastor. E aí? Então, meus irmãos e minhas irmãs, e meus amigos e minhas amigas, a natureza é pecaminosa, porque aqui na terra, aleluia, desde a queda de Adão e Eva, o pecado passou para todo o mundo geral. É o mundo geral. Não estou falando só do Brasil, não. É o mundo geral. Todos estão debaixo do pecado. Aleluia. Que eu sempre falo e volto a falar. Todos ainda estão excluídos da glória do Pai. Aleluia. Eles precisam obter aceitação. É o que a palavra vai falar aqui agora. Aleluia. Vocês vão ver o que é aceitação. É isso aqui, ó. Eu vou repetir novamente. Essa obrigação é urgente, viu lá? Essa obrigação é urgente. Aí o que fala aqui? Ó, voltando lá para cima. Vivendo o amor, estaremos na prática. Obedecendo a lei de Jeová. Olha lá, obedecendo a lei. Isso ali que é aceitação, obedecendo a lei de Jeová. É a lei do Pai. É a lei do Criador. Assim como o Filho falou: adorarás e amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e a Ele prestará culto, e a Ele servirá, e a Ele ouvirá, e a Ele fará culto, e a Ele louvará só. Só o Pai, só o Criador. Então, é o que eu faço. É o que o pastor Simão Santos faz. O pastor Simão Santos está cultuando aqui. É o Pai, que é Jeová, Jesus Cristo, o Espírito Santo, que o pastor Simão Santo está cultuando. Agora, e vocês do outro lado, será que está obedecendo a lei de Jeová? Será que está obedecendo a lei de Jeová mesmo? Aleluia. Aí vai vir mais uma palavra da aceitação. Essa aqui, ó, que eu vou continuar. Essa obrigação é urgente. Viu? Obedecer é o quê? É urgente. Obedecer é urgente. Aleluia. Tem pessoas que sacrificam. Tem pessoas que sacrificam. Tudo em vão. Fazendo tudo em vão. Sacrificando em vão. Aleluia. Igual a palavra fala. Todo homem tolo e mulher tola que acorda cedo de madrugada para trabalhar, vai trabalhar em vão. E quando volta do serviço em vão. Sem obter resultado. Sabe o que é isso?
É Jeová falando o quê? Que sem Jeová não consegue nada. Sem Jesus Cristo não consegue nada. Sem o Espírito Santo não consegue nada. E se não obedecer à lei de Jeová, não consegue nada. Entendeu? Então, é por isso que não pode fazer sacrifício em vão. Porque hoje em dia várias pessoas fazem sacrifício em vão. Faz coisas tudo em vão, né? E obedecer que é realmente tem que fazer, não faz. É o que eu sempre digo. Sabe que tem que fazer o bem e não faz. Aleluia. Entendeu? Aleluia. Sabe que tem que andar na linha reta e não anda na linha reta. Aleluia. Entendeu? Vamos lá. Continuando. Não cabe ainda não. Essa obrigação, gente. Pois a história caminha acelere em direção ao seu final e precisamos nos revestir de Cristo. Tá vendo lá? É isso aqui que é aceitação. E precisamos nos revestir de Cristo. Tá vendo, meus irmãos e minhas irmãs, e meus amigos e minhas amigas? Precisamos revestir de Cristo. Aleluia. Prestou atenção? Precisamos nos revestir de Cristo. Aleluia. Entendeu? Revestir. O que eu já falei? Mudar por dentro e mudar por fora. Aleluia. Você tem que revestir por dentro primeiro e depois revestir por fora e colocar em prática. Colocar as coisas em prática. Aleluia. Sabe o que é em prática? Caminhar para a adoração. Aleluia. Entendeu? Meus irmãos e minhas irmãs e meus amigos e minhas amigas que estão aqui. Aleluia. Somente para vocês que são inscritos aqui nestes 2 canais, Simão da Silva Santo Simão e Pastor Simão, Igreja Ministério Chama de Fogo Fé. Então, e precisamos nos revestir de Cristo. Aí vem a outra palavra lá. E não satisfazer os desejos de da nossa natureza pecaminosa. O que eu já falei e volto a falar? Se vocês do outro lado continuarem a seguir seus próprios pensamentos, vocês cairão com seus próprios pensamentos. Você se perderá com seus próprios pensamentos. Aleluia. Entendeu? Meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas. Quem segue seus próprios pensamentos, cairá com seus próprios pensamentos. Porque não coloca Jeová em primeiro lugar, não coloca Jesus em primeiro lugar, não coloca o Espírito Santo em primeiro lugar, não coloca a igreja em primeiro lugar, não coloca os dízimos, a oferta em primeiro lugar, não coloca o pastor Simão Santo também em primeiro lugar, também para ajudar ele. Então, o que acaba acontecendo? Aleluia. Acaba acontecendo com vocês, é outra coisa, vai cair. Agora eu vou falar, a roda vai girando e você cai. Quem obedece sobe, quem não obedece, cai. Quem não obedece, cai, quem obedece, sobe. Tá vendo? Ali não está falando sacrifício. Ali não está falando sacrifício. Ali está falando obediência. Coisa que poucas pessoas fazem nos dias de hoje. Que obedecer mesmo não obedece a palavra. Então tem que obedecer a palavra. Aí vocês verão a diferença gigantesca que vai acontecer igual aqui está acontecendo. E precisando revestir de Cristo e não satisfazer os desejos de nossa natureza pecaminosa. É igual aqui, todo dia eu estou pregando a palavra para aqueles que estão crendo. Obedece a palavra, obedece a escritura, obedece a igreja, obedece os dízimos, a oferta, obedece aquilo que o pastor Simão Santo está falando. Aí a pessoa não está com ouvidos abertos. Aí a pessoa não está com os olhos abertos. Aí tem pessoas que estão fingindo de surdo e estão fingindo de cego. Aí a destruição vem e já é tarde demais. Aleluia. Entendeu? Então, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, e precisando revestir de Cristo e não satisfazer o desejo de nossa natureza. Exatamente. Aleluia. Tem pessoas que amam as coisas materiais do que a espiritual. Tem pessoas que amam as coisas materiais mais do que as espiritual. Aleluia. Aí dá ruína para a sua vida, como já está acontecendo com muitos de vocês. Do outro lado é a ruína, já o caos está nas suas vidas, por causa disso.
tem que colocar as coisas espirituais em primeiro lugar, o quê? Para melhorar a situação. Igual a palavra fala, igual Jesus fala: buscai o reino do meu Pai primeiramente, e as demais coisas vos serão acrescentadas para vocês quando aprender a buscar o reino do Pai primeiro. Aleluia. Igual Jesus também falou assim, o Filho de Jeová falou desta maneira e desta ação dessa palavra. O que é ação? É rápido, anda, não fica parado, anda rápido, não fica parado. Essa palavra que ele falou assim, ó: sem mim nada podereis fazer. Aleluia. Sem mim nada podereis fazer. Prestou atenção que Jesus Cristo, o Filho de Jeová, falou? Sem mim nada podereis fazer. Então, sem ele, o ser humano não faz nada. Aleluia. Sem ele, aleluia. Eu nunca amei as coisas materiais. Aleluia. Nunca amei. Por isso que Jeová abençoou minha vida e trabalha minha vida. Aleluia. Nunca amei as coisas materiais. Aleluia. É por isso que Jeová só está abençoando a minha vida e abençoará mais. Por quê? Sempre estou colocando as coisas espirituais em primeiro lugar. A igreja tem 8 anos, eu já tenho 37 anos, andando na presença de Jeová, de Jesus, do Espírito Santo. Aleluia. Né? Não andando com vocês, eu andando com a minha fé. Essa é a diferença. Eu não estou andando com vocês do outro lado, porque vocês do outro lado, aleluia, só obedece hoje, amanhã já não obedece mais. Né? Eu estou falando do meu andar. Por isso que Jeová abençoa a vida do pastor Simão Santos. Aleluia. Por isso que o pastor Simão Santos ganhou uma coisa aqui que está aqui. Aleluia, né? Aleluia. Então, é por isso que eu digo, meus irmãos e minhas irmãs, e meus amigos e minhas amigas, Jeová sempre vai preparar coisas para o pastor Simão Santos, porque eu coloco as coisas espirituais em primeiro lugar. É bom nós desfrutarmos das coisas materiais? Sim, é bom nós desfrutarmos, mas não deixar elas dominar em primeiro lugar e colocar as coisas espirituais em primeiro lugar. Aleluia. Entendeu? Igual a palavra fala, o que é da gente vai ser da gente, igual a palavra fala. Mas quando aprender a buscar de verdade e aprender a ter fé de verdade, aquilo que vai ser da pessoa, vai ser daquela pessoa que obedece a palavra. Vive a palavra. Vive a palavra. Aleluia. Entendeu? Vamos lá. Por isso que a palavra fala, precisamos nos revestir de Cristo. Tem que revestir. Revestir não é só na hora que está mal, não. É revestir na hora que está bem e mal do mesmo jeito. É revestir em todos os momentos. É revestir diariamente. É revestir completamente. Não é revestir só na hora que está tudo bem. É revestir todos os momentos, todas as horas. É de manhã, de tarde, de noite, na madrugada, igual eu faço aqui. É revestir todos os momentos. O que é revestir? Obedecer diariamente. Aleluia. Aí vai ver como é que a coisa vai ficar fácil para as suas vidas muito rápido. E ela em não satisfazer os desejos de nossa natureza pecaminosa, tá vendo? É porque a nossa natureza pecaminosa tem desejo para o pecado, né? O corpo do ser humano, né? Ainda mais de ser humano nos dias de hoje, aleluia, o desejo dele é para o pecado, não é para o bem, aleluia. Isso é verdade mesmo. Quantas pessoas que estão obedecendo à igreja hoje, aleluia? É difícil, não é? É, exatamente. Quantas pessoas que estão dizendo e ofertando? É difícil. Então, é por isso que está acontecendo. Aleluia. Realmente, é verdade. A pessoa tem mais desejo para o pecado do que para a luz. Aleluia. De colocar a luz em primeiro lugar. O que é a luz? É a obediência à palavra. Aí, versículo-chave 3 e 5. Porque nós submetemos ao governo. Por que nós submetemos ao governo? Aí vem uma palavra interessante, né? Por que nós submetemos ao governo? E a aplicação pessoal, faça o que é correto. Não porque você deve fazê-lo, mas porque é justo. Essa palavra aqui é muito boa. Faça o que é correto. Não porque você deve fazê-lo, mas porque é justo. Exatamente. Essa palavra aqui é uma palavra boa.
E é interessante, super interessante. Faça o que é correto, não porque você deve fazer, mas porque é justo. Isso mesmo, fazer o correto, igual aqui, ó. Tantas vezes que eu falo de obediência aqui, eu estou fazendo o que é correto. O pastor Simão Santos está fazendo o que é correto. Aleluia. Entendeu? Eu estou fazendo o que é correto. Mas eu estou fazendo isso, não é para agradar vocês do outro lado, é para agradar a eu mesmo. Entendeu, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas? Entendeu? É para agradar a mim e ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Isso mesmo, é para agradar eu. Por que eu tenho que agradar eu? Eu sei que eu sou justo. O pastor Simão Santos é justo? Sim, eu sou justo. Aleluia. Eu sou justo. Aleluia. Sim, eu sou justo. Aleluia. Porque eu prego a palavra aqui para a pessoa mudar de vida. E a pessoa muda de vida. Aleluia. Eu estou fazendo aquela pessoa mudar de vida ali através de que eu ando no caminho correto, que é andar na linha reta, ó. Linha reta, ó, linha reta, nem andar assim não, ó. Nem andar todo atrapalhado não, nem andar encruzilhado assim não. Ó, nem andar assim todo atrapalhado, né? Andar reto. Andar reto, correto. Combinou direitinho. Andar reto, correto. Aleluia. Andar reto e correto. Tá vendo, meus irmãos, meus amigos, minhas amigas? Então, essa igreja aqui está muito avançada. Vocês do outro lado aí não estão entendendo o que eu estou falando porque vocês são atrasados. É por isso. Então, o evangelho é assim. A pessoa tem que aprender a viver a palavra. Eu já falei que o verdadeiro pentecostal, essa igreja aqui é pentecostal. O verdadeiro pentecostal, ele vive na palavra. Ele vive estudando a palavra. Ele não vive para querer agradar ninguém. Ele vive para mudar o ser humano. Aleluia. Entendeu agora? Esse é o evangelho verdadeiro. E o evangelho verdadeiro, ele não veio para agradar ninguém. Mas essa igreja não veio para agradar ninguém. Aleluia. Veio para agradar ao Pai, o Filho e o Espírito Santo e agradar a mim mesmo. Porque eu estou fazendo o que é correto, isso está sendo bom para mim mesmo. Igual a palavra fala ali. Né? Quando vocês aprenderem a estudar a palavra direito, vocês vão ver uma mudança assim, ó, rapidamente. Quando vocês aprenderem a viver a palavra de verdade, vocês vão ver suas vidas se mudar rapidamente. Aleluia. Entendeu? Igual a palavra fala aqui, ó. Faça o que é correto, não porque você deve fazê-lo, porque é justo. Tá vendo? Faça o que é correto, não porque você deve fazê-lo, mas porque é justo. Eu também sou justo. Né? É igual eu que eu sei que eu tenho que fazer coisa boa, eu irei fazer coisa boa para mim mesmo. Eu sei que eu tenho que fazer coisa boa e eu irei fazer coisa boa para mim mesmo e para a igreja aqui. É que eu sempre falo e volto a falar. Eu amo a sede da igreja pentecostal, ministério, chama de fogo, fé de verdade que tem, que fica na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade de Portinópolis, Minas Gerais, nação Brasil. Eu amo, é aqui, ó. Eu amo tudo aqui, ó. Tudo aqui eu amo. Aleluia. Essa sede, este templo, esta igreja, eu amo tudo que é aqui. Eu amo o que eu estou pregando, eu amo o que eu estou ensinando. Amo viver aqui, amo pregar aqui, amo pular aqui, amo rodar aqui, amo falar em mistério aqui, amo louvar aqui, amo estudar a palavra aqui e amo ensinar para vocês aqui. Aleluia. E eu amo também o meu canal, porque isso é para meu bem próprio. A igreja, que é a noiva, né? Isso aqui é a noiva de Jesus Cristo, né? Aqui é a noiva de Cristo. Aleluia. Tudo aqui, ó. Do lado de lá, do lado de lá fora, do lado de cá, tudo aqui é a noiva de Cristo. E eu tenho que amar a noiva de Cristo. E eu amo com toda a minha força.
e com toda a minha vontade, porque essa noiva já tem 8 anos de sucesso. E eu junto com a noiva tenho 37 anos de sucesso junto com essa noiva aqui. Então, primeiramente, eu amo tudo aqui. É por aí, isso está sendo bem que para mim mesmo. Aleluia. O bem que eu estou fazendo, meus irmãos, minhas irmãs, não é para agradar vocês, aleluia. Para a pessoa falar assim, o pastor tem que ser santo, o pastor tem que ser santo, não, o pastor vai ser santo é para ele próprio. Aleluia. Para ele próprio. Esqueceu que a salvação é individual? Aleluia. Eu não salvo vocês do outro lado aí, ainda mais vocês que não crê, eu não salvo vocês. Porque vocês não estão crendo, eu salvo quem crê junto comigo. Aí tem uma diferença gigantesca. É quem está comigo. Quem não está comigo não vai ser salvo. Aleluia. Entendeu? Então, eu estou fazendo o bem para mim. Ok, isso aqui é uma obra séria. Isso aqui é um serviço sério. O melhor serviço de todos os tempos. Que nenhum serviço dessa terra passa esse aqui. Eu estou aqui na obra. E a obra aqui é séria. Aleluia. E a obra aqui é séria. Eu estou na obra para meu próprio bem. Eu estou aqui pregando na obra, igual vocês estão aqui assistindo tudo aqui. Isso aqui está sendo bem para pastor Simão Santos. Está sendo bem para pastor Simão Santos. Porque pastor Simão Santos está fazendo o que é correto para ele próprio e para o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agradar da palavra e da obra. Aleluia. E quando chegar no julgamento, vai passar pelas portas abertas. E não vai precisar nem ser julgado. Já vai entrar para o novo planeta que vai ocupar o lugar dessa terra. Então, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, é desta forma. Aleluia, hein? É glória, hein? Aí, a palavra fala aqui, ó. Aleluia. Faça o que é correto, não porque você deve fazer, mas porque é justo, exatamente. Aleluia. Eu estou fazendo bem aqui, não é por causa de ninguém, não. É por causa de mim mesmo. Aleluias. Porque eu sei que eu sou justo. Aleluia. Vamos lá, vamos aqui, ó. Conceito-chave, submissão. PP 867, 880, Amor, PP 126, 661 e 690. Lei, PP 120, 145, 606, Pecado, P 741. Destaques. Autoridades governamentais. 316. O governo secular é servo de Jeová, não somente nas intenções, mas a quem presta serviço. Qualquer governo humano deve se esforçar para manter um nível mínimo de justiça para não entrar em colapso. Por exemplo, se o comportamento criminoso não fosse punido, a sociedade acusaria. Os cristãos, além do respeito para com uma instituição que Jeová usa para o bem até mesmo quando os governantes não servem conscientemente, deve apoiar o governo demonstrando o devido respeito aos governantes ao pagar os impostos devidos e obedecendo às leis seculares. Aqui falou uma coisa muito importante também, né? Devemos obedecer às autoridades governamentais. Aleluia. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, devemos obedecer às autoridades governamentais? Sim, nós precisamos obedecer, sim, mas desde que eles estejam conscientes que está fazendo o bem. Entendeu agora? Aleluia. Entendeu agora? Desde quando está fazendo o bem. Agora, quando eles não estão mais inconscientes de fazer o bem, aí não devemos apoiar os governamental. Entendeu? Por isso que eu falo, o bem e o mal andam com Jeová. É Jeová que manda em todas as coisas. É Jeová que manda lá na presidência, no Distrito Federal, lá no Brasília. É Jeová que manda de tudo ali. Não é homens da terra, nem mulheres da terra. É Jeová que manda, porque o bem e o mal está nas palmas da mão do Criador. Entendeu? O governo está na palma do Criador. Todos os presidentes, os governos, deputados, vereadores, todos eles estão na mão do Criador.
assim como vocês estão na mão do Criador. O que eu já falei para vocês na palavra ali? Todos serão julgados. Aleluia. Então ninguém escapa, né? Então, meus irmãos, minhas irmãs, quando o governo não anda conscientemente, aí nós não devemos apoiar. Mas quando anda consciente, aí devemos apoiar sim. Mas desde quando anda consciente, que está preocupado com o povo, está preocupado com a nação, né? Está preocupado com a nação, aí devemos apoiar o governo. Mas desde quando não apoia, mas desde quando não anda consciente, aleluia, mas desde quando não anda consciente com a nação, aí não devemos apoiar, né? Aleluia. Porque o governo que atrapalha a nação, aleluia, não merece ter apoio, aleluia. Entendeu, meus irmãos, minhas irmãs? Aí a pessoa fala assim, a palavra não fala de política, fala de política sim, aleluia. A palavra fala de política sim, que não foi o político que inventou a palavra político, não foi o político que inventou governos, aleluia. É o Criador que fez, é o Criador que inventou também governo, é o Criador que inventou juízes, tudo é o Criador, aleluia. Entendeu? Tudo é o Criador, meu irmão. Pastor, quem inventou o pastor? O pastor também é um pastor autoridade. Eu também sou autoridade governamental, mais do que um governo ainda. Né? Eu também sou mais autoridade que qualquer governo desse mundo. Aleluia. Né? Porque eu tenho um cargo do pastor. Igual a palavra fala, o pastor ele é digno do salário dele. Então eu tenho meu cargo. Sou maior do que governo, eu sou maior do que prefeito, maior do que deputado, sou maior do que tudo. Entendeu? Mas eu estou aqui, não é para agradar a ninguém, é para agradar quem crê. Certo? Que obedece a palavra. Entendeu? Agora tem uma diferença gigantesca. Aquele que não ouve o pastor também não está ouvindo Jeová, não está ouvindo Jesus e não está ouvindo o Espírito Santo e não segue a Trindade, não segue a igreja, não segue os dízimos ofertas. Mas a palavra fala de política. Né? Aleluia. A palavra fala que nós devemos obedecer às autoridades governamentais, igual fala ali, mas desde quando eles estão conscientes de fazer o bem, não é igual hoje que está tudo atrapalhado, né? Hoje a gente não pode confiar em governo nenhum, e a palavra já está escrita ali mesmo, desde quando perde a consciência, aleluia, desde quando perde a consciência não devemos apoiar, aleluia, né? Porque se a pessoa apoiar o mal, aleluia, vai vir caos, né? Aí vem o caos, vem a destruição, aleluia. Por que essa igreja aqui não foi destruída? Porque eu não deixei, aleluia. Por que meu canal voltou? Porque eu não deixei, aleluia. Entendeu, meus irmãos? Porque eu lutei. O que é lutar? Eu estou consciente de fazer o bem para mim mesmo, para salvar aqueles que estão crendo, acreditando e confiando aqui e está com suas mentes desperta para esta sede, para este templo, para essa igreja. Então, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, e não é só o Brasil que está com problema de político, aleluia, de governo, é o mundo inteiro, porque eles não estão andando consciente com Jeová e com Jesus, com o Espírito Santo, aí vem o caos, vem a ruína, mas o bem e o mal está na palma do Criador. Todos eles estão na palma do Criador, portanto todos eles vão ser julgados. Todos os governamental, todas as autoridades, todos eles vão ser julgados no último dia, para o lago de fogo. Desde se continuar desobedecendo, vai ser lançado para o lago de fogo. Se continuar desobedecendo o mundo, aleluia, não fazendo aquilo que Jeová ordenou, que é cuidar do mundo, vai ser lançado para o lago de fogo, aleluia. Então, todas as autoridades já sabem disso, que se não obedecer o mundo que o Criador colocou eles ali, para eles governar o mundo com ordem. O que é ordem? Tudo direitinho, sem atrapalhar o povo, sem atrapalhar a cidade, sem atrapalhar a nação, sem atrapalhar o local, a área. Então, aí tudo começa a ficar fácil. Mas desde quando um não governa bem, igual a palavra fala, quando perde a consciência, a destruição vem, o caos vem.
Mas o pastor que tem fé não vai deixar que o caos venha. Igual eu que tenho fé, não vou deixar que o caos venha, não vou deixar, aleluia, a derrota vir, nem vou permitir, aleluia, que governo mal venha destruir, aleluia, a igreja, aleluia. Então, meus irmãos, meus amigos, minhas amigas, todos eles estão na palma do Criador. Aleluia. O bem e o mal, já falei, o bem e o mal está tudo na palma do Criador. Aleluia. O próprio Jesus já falou, todo o poder foi me entregue. Eu tenho todo o poder no céu e na terra e debaixo da terra. Todas as chaves foram me entregues. Então Jesus está no controle de todas as coisas. Aleluia. Aí tem pessoas que só ficam acusando, o governo está fazendo coisa, não está fazendo coisa boa. Aí a pessoa só fica reclamando. Faz a sua parte de orar e de clamar. Igual a palavra falou ali, faz a sua parte de orar e de clamar, que a bênção também vai chegar nas mãos. Entendeu? Meus irmãos, minhas irmãs. Aleluia. E meus amigos, minhas amigas. Igual eu faço aqui. Aleluia. Vou só olhar lá os fracassados que ficam reclamando disso, daquilo. Não. Eu vou olhar é resolver o meu problema. Aleluia. Igual a palavra fala. Procura andar no caminho correto. O que é andar no caminho correto? Procura orar, clamar, entrega nas mãos de Jeová todos os problemas, todas as dificuldades, aleluia, todas as perspectivas ruins, entregar na mão de Jeová. Aí Jeová vem e resolve. Aleluia. Entendeu, meus irmãos, minhas irmãs? Nessa terra, aleluia, só anda pessoa ruim é porque quer. Aleluia. Só quer andar no fracasso é porque é quem quer andar no fracasso. Aleluia. Porque se obedecer a Jeová, Jesus Cristo, Espírito Santo, vocês sairão do fracasso. Quem dá a vida é Jesus Cristo. Quem dá a vida é Jeová. Quem dá a vida é o Espírito Santo. Aleluia. Hoje nós não podemos confiar em governo nenhum mais. Aleluia. Nós não podemos confiar, mas podemos orar. Aleluia. Que a vitória chega. Que a bênção chega, que a salvação chega, porque nós estamos vivendo também, nos dias que Jeová está castigando a terra, por causa da desobediência do homem e da mulher, que eu acabei de falar que não está consciente para obedecer a palavra direita. Aleluia. Então o Criador já está mandando castigo sobre a terra. Mas ainda há esperança para aqueles que creem, porque ainda Jesus não voltou, ainda tem muita coisa para Jesus fazer ainda, mas está perto dele voltar, sim, está perto, mas ainda tem muita coisa para ele fazer ainda, mas está pertinho dele arrebatar aqueles que creem, né? Aleluia. Porque do jeito que esse mundo já está condenado. Como diz, está ali, com a chave assim, a chave, né, prendeu o cadeado, fechou a porta, está condenado. Então a maioria já está condenada para o lago de fogo. Então, se você não quer ser condenado, se vocês do outro lado não querem ser condenados, é só arrepender e procurar andar no caminho correto. Aleluia. Aí a salvação vai chegar batendo na sua porta o mais rápido possível nas suas vidas. Aleluia. Vamos aqui, autoridades governamentais. Exatamente, aleluia. Fala que o governo secular é servo de Jeová não somente nas intenções, mas a quem presta serviço. Tá vendo aí? Tem que orar, tem que estar na oração. Por isso que eu falo, tem que estar na oração, né? Aleluia. Vamos aqui, Jeová ou César. Os cristãos, é claro, nós não devemos apoiar qualquer governo, que eu acabei de falar. Igual a palavra fala aqui, eu vou repetir novamente. Autoridades governamentais, 13:1-6. O governo secular é servo de Jeová, não somente nas intenções, mas a quem presta serviço. Qualquer governo humano deve se esforçar para manter um nível mínimo de justiça, para não entrar em colapso. Viu lá? Para não entrar em colapso. Por exemplo, se o comportamento criminoso não fosse punido, a sociedade acusaria. Os cristãos, além do respeito para com uma instituição que Jeová usa para o bem, até mesmo quando os governantes
não servem conscientemente. Deve apoiar o governo demonstrando devido respeito aos governantes, ao pagar os impostos devidos e obedecendo às leis seculares. Mas desde quando eles estão conscientemente. Quando eles perdem a consciência que está querendo atrapalhar o povo e a nação, aí não devemos apoiar de jeito nenhum, né? Aleluia. Vamos aqui, Jeová ou César? Os cristãos sustentam desde os primeiros anos que quando uma lei secular viola um mandamento óbvio de Jeová, eles devem obedecer a Jeová. Felizmente, em nossa sociedade, a norte-americana, a lei de Jeová é a legislação de nosso país. Raramente entra em rota de colisão. Por causa da consciência 13:5, os governantes detêm o poder coercitivo, que os habilita a fazer cidadão de conformidade com as suas leis. Segundo Paulo, nos sujeitamos à lei, não por dever, mas porque isso é correto. Os motivos são da responsabilidade de Jeová. Está vendo? Aleluia. Está vendo como é que o Criador trabalha? É dessa forma. É desta forma. Aleluia. Dívida, 13:8. A expressão dívida é usada no senso comum. Temos uma obrigação a cumprir, a amar os outros. Paulo aqui apresenta uma questão fundamental. Os filhos da aliança sob o jugo da lei estavam obrigados a demonstrar amor. No caso, essa obrigação é subdividida em mandamentos específicos que mostram como amar o próximo. Nessa época, Jeová simplesmente diz: ame sabendo que se formos movidos por um amor verdadeiro, pelos outros faremos tudo o que a lei exige. Precisamos comparar isso com a insistência de um pai ao pretendente de sua filha, para que especifique como a tratará. Paulo, no papel de pai, poderia perguntar simplesmente: você a ama? Confiante que se o pretendente verdadeiramente ama sua filha, irá tratá-la bem. Isso que fala a dívida, 13:8. Os mandamentos hoje em dia, 13:9, 10. Os mandamentos do Antigo Testamento ainda são educativos nos dias de hoje, pois eles nos auxiliam a entender tanto a justiça quanto o amor. Podemos muito bem medir nossas ações contra as deles, para termos certeza de que compreendemos o amor que vivemos. Não obstante, os mandamentos em si mesmos não nos ajudam a sermos justos, nem a demonstrar amor. Paulo declara que, como vivemos pela fé, confiado no Espírito, a nos guiar e fortalecer a palavra de Jeová, moldará nossa perspectiva da vida. O amor nos guiará a ações que estão em plena harmonia com seus mandamentos. Vou repetir novamente: assiste com teus olhos, ouve bem com teus ouvidos, se liga bem com teu cérebro. Não obstante, os mandamentos em si mesmo não nos ajudam a sermos justos, nem a demonstrar amor. Paulo declara que, como vivemos pela fé, confiado no Espírito, a nos guiar e fortalecer, a palavra de Jeová moldará nossa perspectiva da vida. Está vendo aí? Aleluia. Então, vivendo pela fé, no Espírito, a nos guiar e fortalecer. Tem que ter fé primeiramente. Se vocês querem vencer todas as barreiras, tem que ter fé primeiramente. Tem que ter fé para que o Espírito Santo venha e mostra o caminho. Ele vai guiar e vai mostrar o caminho. Aleluia. É igual eu quando eu estava subindo aqui, igual aconteceu algo agora que eu estava subindo lá de Palmeira, que eu estava resolvendo as coisas para cá. Igual eu passei aqui na minha rua aqui, eu cumprimentei a vizinha ali, igual a vizinha falou assim: aleluias. É Deus que consola a vida da gente, né? É Deus que dá força pra gente, ela falando, né? Ela falando: é Deus que dá força pra gente, né?
Aleluia. Então, aleluia. Eu falei para ela assim, todos nós temos que buscar a força de Deus. É só Ele que tem o consolo para mudar todo o coração, mas quando confia nele, é Ele que fortalece. Igual eu falei para ela, é Ele que consola, Ele traz o consolo e muda o corpo, muda a alma, muda a casa, muda a igreja, muda tudo, né? E eu falei para ela assim, quem não passa dificuldade aqui na terra, alguma coisa está errada. E tá até as vizinhas falaram assim, porque tinha outra lá também, né? Tinha duas ali. A vizinha estava conversando no pé da casa dela, outra lá na escada. Aleluia. Eu falei para as duas assim, quem não passa dificuldade, alguma coisa está errada. Aí as duas concordou, tem alguma coisa está errada, aleluia, né? Então, né, é porque ela foi lembrando, né, das coisas do passado, ela falando assim, eu lembro das coisas do passado, né, que foi tão bom, né, aleluia. E então, o Criador consola, né, aleluia. O Criador dá força, o Criador dá ânimo, né, igual ela perdeu a mãe, né, ela sentiu a falta da mãe, né, aleluia. Aí eu falei para ela, não, todos nós passamos por esse processo mesmo, aleluia, né. Todos nós passamos por dificuldade na terra para vencer, mas confiando em Jeová, a vitória vem, a bênção vem, né? Ela está com saudade da mãe dela que já faleceu, né? Aleluia. Mas eu falei para ela, a gente tem que confiar mais no Criador, né? E ela também tem fé, né? Então, a alegria do Senhor desceu ali naquele momento, né? Que ela ficou feliz, a outra também ficou feliz, eu fiquei feliz também, né? Aleluia. Então, por causa de quê? O Criador dá força, né? Aleluia. Aqui na terra é só a fé que basta, né? É só a fé que basta. Aleluia. É só a fé que alegra, muda tudo. É o que a palavra fala ali. Porque o Espírito Santo vem e vai só transformando. Mas ainda igual fala aqui, ó. Aleluia. O Paulo declara que como vivemos pela fé, confiado no Espírito e a nos guiar e fortalecer, a palavra de Jeová moldará nossa perspectiva de viver. Olha, a palavra de Jeová moldará nossa perspectiva. A palavra de Jeová, os ensinamentos da palavra, moldará. Vai mudar tudo, ó. Muda a palavra. Por isso que eu falo, a palavra de Jeová muda tudo. Por isso que eu sempre falo, tem que procurar conhecimento, meus irmãos. Vai aprender as coisas. Vai procurar conhecimento. Eu sempre falo, vai aprender as coisas. Vai aprender conhecimento da palavra. Igual Jesus falou, examinai as escrituras, né? Por mais que a palavra não seja completa, que esse livro da lei não é completo, faltam outros livros que foram excluídos dali e que são valiosos também, mas nós vamos saber só quando Jesus voltar, que nós vamos saber de outros livros. Mas só desses livros que estão ali já serve de testemunha, né? Aleluia. E essa igreja veio para consertar as palavras que foram excluídas, que foram apagadas. Essa igreja veio para consertar e mostrar a vocês a verdadeira liberdade na palavra. Porque quem tem a palavra no corpo, na alma, no coração, tem vida. Porque a palavra é vida. Já está escrito ali, moldará, ó. Vai mudar tudo. Aleluia. Vai encher, né? Aleluia, de paz. Vai encher de tanta paz, aquela paz boa, aquela paz gostosa, aleluia. Então a palavra já fala aqui, ó. Vou repetir novamente. Paulo declara que como vivemos pela fé, confiado no Espírito, a nos guiar e fortalecer, a palavra de Jeová moldará a nossa perspectiva da vida. O amor nos guiará, ações que estão em plena harmonia com seus mandamentos. Olha lá, o amor nos guiará a ações que estão em plena harmonia com seus mandamentos. Exatamente. Quanto mais eu amar a palavra, mais eu estou amando, mais o pastor Simão Santos está amando os mandamentos de Jeová. Eu estou amando, quanto mais eu amar os mandamentos de Jeová, mais amando Jeová estou. Mais amando a Jesus eu estou. Mais amando o Espírito Santo eu estou. Mais amando a mim mesmo eu estou. Mais amando a igreja eu vou amar mais. Aleluia. E quem está crendo e confiando também, eu vou amar eles mais ainda quem está crendo junto também. Aleluia. Vou amar eles mais ainda quem está crendo junto comigo.
vão amar eles e ela mais ainda. Aleluia. Está na hora de trocar, né? Aleluia. Também já durou bastante, né? Já está na hora de trocar, está quase, já está dando sinal já. Mas vamos aqui, continuando. Vai alta noite e vem chegando o dia. 13:12. Vou repetir, ó. Vai alta noite e vem chegando o dia. 13:12. A história pode se desenrolar. A história pode se desenrolar por séculos, mas ainda assim é um fato incontestável que vem chegando o dia. Em Cristo, a luminosa luz da aurora nos mostra a verdade e justiça e nos conclama para a fé e nos transforma em seres justos. Assim, é impossível que nos deixemos naufragar na corrupção das trevas por atos pecaminosos. Como nos enche de alegria saber que nos revestimos de Cristo e vivemos seu estilo de vida em nosso mundo perdido. Exatamente, o mundo está perdido. Isso é uma palavra interessante. O mundo está perdido. E o mundo está perdido mesmo, né? Aleluia. O mundo está perdido mesmo. Tanta coisa que eu já vi e continuo vendo, né? Hoje em dia, a gente não pode ficar nem perto do ser humano mais, porque o mundo está perdido. A gente não tem muita confiança em qualquer pessoa mais. Eu, que sou pastor de Semana Santa, eu não confio em mais quase ninguém dessa terra. Eu não confio. Aleluia. Né? Só confio quem devolve os dízimos oferta e que ajuda a minha vida, igual eu vou mostrar o que eu ganhei aqui. Eu só olho quem ajuda e quem devolve os dízimos oferta. Eu só olho e ouço quem devolve os dízimos oferta e quem ajuda a minha vida. Mas, hoje em dia, para ficar perto do ser humano, quando a gente vai andar na rua, não pode confiar nem com nossos olhos, nem com nossos ouvidos. Né? Tem que andar, ó, distância, né? Tem que fazer distância com o braço, andar longe, distante, né? Se a gente tiver com a carteira também, né? Tem que esconder a carteira, né? Para evitar golpe, né? Inventar roubo, né? Aleluia. Então são muitas coisas nos dias de hoje. Agora está na hora de trocar aqui, aleluia. Durou demais também, né? Durou mais de 6 dias. Durou bastante. Durou bastante, mas bastante mesmo, aleluia. Durou bastante, mas durou mesmo, hein? Durou, mas durou mesmo. Vou colocar outra, porque aqui anda preparado. Aqui não anda despreparado, mas aqui já anda preparado. Aleluia. Aqui já anda preparado. Aleluia. E não fica, aqui não fica aqui anda ligado, meu irmão. Aqui não anda desligado, não. Aleluia. Aqui anda ligado. Aqui não anda desligado, não. Aleluia. Entendeu? Aqui anda ligado. Então, o mundo está perdido. Aleluia. Existem algumas pessoas boas? Sim, existe, mas não passa de um, né? De um dedo, né? Aleluia, bem pouco. Aleluia. É o que Jesus Cristo falou, né? Quem quer me seguir, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e vem. Tem que seguir ao Pai, o Filho e o Espírito Santo somente, meu irmão. E a vida vai facilitar. E a igreja também tem que ter comunhão com a igreja. A pessoa que não tem comunhão com a igreja, isso aí também a gente tem que andar longe deles. Vamos aqui, ó. Por isso que fala aqui, ó. Vou repetir novamente para nós encerrar. Vai alta noite e vem chegando o dia. 13:12. A história pode se desenrolar por século, mas ainda assim é um fato incontestável
que vem chegando o dia. Em Cristo, a luminosa luz da aurora. Ó, aleluia, glória. Presta bem atenção. A história pode se desenrolar para o século, mas ainda assim é um fato incontestável, que vem chegando o dia. Em Cristo, a luminosa luz da aurora nos mostra a verdade e justiça e nos conclama para a fé que nos transforma em seres justos. Está vendo? A fé transforma em nós seres justos. A fé transforma nós em seres justos. Já parou para pensar nisso? A fé transforma nós em seres justos. Por isso que eu amo a palavra fé. Aleluia. Eu amo a palavra fé, não é por causa de ninguém da terra, não é por causa da palavra. Aleluia. Porque aqui o pastor Santo segue é Jeová, segue é Jesus Cristo, segue é o Espírito Santo, segue é a minha fé e segue é a palavra. E segue é a igreja aqui que eu amo aqui. Aleluia. Entendeu? Então é a fé daqui. É o que eu sempre falo e vou falar. Essa igreja não está unida com ninguém. Essa igreja aqui está unida com quem ajuda aqui, aleluia. Só quem ajuda a obra. Essa igreja aqui não está unida com outras igrejas, não. Essa igreja está unida com quem lembra de ajudar a obra e com quem devolve os dízimos oferta e com quem está crendo aqui, aleluia. Né? Que eu sempre já falei sobre isso. Porque os outros lá não têm fé, aqui tem, aleluia. Porque se o outro lado lá tivesse fé, cumpriria a palavra, né? Então, aqui tem fé verdadeira, não aquela fé morta, mas uma fé viva e eterna, né? Aleluia. Desde meninice, a minha fé só foi crescendo e renovando, e hoje a minha fé está mais do que qualquer outra coisa, né? Aleluia. Minha fé está mais do que qualquer outra coisa, aleluia. Que hoje é só glorificar, só exaltar. Então nós aprendemos aqui, ó. Nós aprendemos autoridades governamentais, 13:1,6. Jeová ou César, por causa da consciência, 13:5. Dívida, 13:8. Os mandamentos hoje em dia, 13:9-10. Vai alta noite e vem chegando o dia, 13:12. É o que nós aprendemos. E ainda nós estamos aprendendo tópico focalizado no esboço, exigido, provido, partilhado, comprovado, praticado. É o que nós estamos aprendendo. E nós aprendemos também versículo-chave 13:5. Por que nos submetemos ao governo? Nós aprendemos a aplicação pessoal. Faça o que é correto, não porque você deve fazê-lo, mas porque é justo. É o que nós aprendemos nesta noite de hoje. Aleluia. O que eu ganhei ali foi uma cama box ali, né? Aleluia. Depois só uma pezinha, isso é coisa boba, né? Ganhei uma cama box ali, aleluia. Então Jeová só está trabalhando, Jeová só está agindo, né? Aleluia. Então ganhei aqui na hora que eu estava preparando o culto aqui, né? Aleluia. Pensou que eu esqueci de falar do meu testemunho? Então na hora que eu estava começando o culto aqui, aleluia, a mulher de André me chamou ali, Simão, aí eu vi na câmera aqui dentro, que ela me chamou, aí eu subi, aí falou assim, tem uma cama box lá que eu e André vai te dar. Aleluia. Eu falei, não vou lá buscar. Aí fui lá, o filho de André e o filho dela me ajudou a trazer, né? Gente boa, a família de André é tudo gente boa, aleluia, né? Então, André, a bênção é sua aí, André. Aí eu creio que você vai estar aqui, né, André? Aleluia. Você está com sede de estar aqui. Aleluia. Em nome de Jesus você vai estar aqui, né? Aleluia. Tá glorificando, exaltando e recebendo as bênçãos aqui também, né? Aleluia. Então, recebe mais bênção aí, André. A vitória é sua, André. A bênção é sua. Aleluia. Então, meus irmãos, minhas irmãs, o Criador está trabalhando. O Criador está agindo. Né? Aleluia. Então, hoje fui lá, né? Aleluia, né? Como é bom, isso é grande ali, aleluia. Só pensa, isso é coisa boba, né? Aleluia. Então, ganhei uma cama box ali, né? Bem grandona, né? Aleluia. O Criador está trabalhando. O Criador, tá? Está agindo, meus irmãos e minhas irmãs. E agirá mais ainda, né? Aleluia. Então, ali, tudo ali, boa aqui, aleluias.
Então vamos agradecer ao Criador. Estou feliz, né? Aleluia. É o que eu sempre falo, as coisas só estão ficando diferentes aqui, né? De aqui e do lado de lá. Aleluia. Então o Criador está trabalhando muito forte aí. Trabalhará mais ainda assim, ó. Aleluia. Trabalhar rápido, ó. Agora eu vou falar, a roda vai girar, ó. Vai trabalhar rápido. Aleluia. Trabalhar rápido para abençoar aqui. Então, meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, então ganhei uma cama box ali, tá tudo ali, aleluia, né? Era um pouquinho levinho, deu para trazer um pouquinho, mas eu só precisei da ajuda do filho dela para trazer até aqui. É porque é o jeito, né, de pegar assim, agora da escada para cá. Eu desci sozinho com ela, entrei com ela sozinho para cá, aleluia. E ela não é tão pesada assim, não, mas o negócio é o jeito, né, de pegar a cama, né? Ela é grande, grandona, aleluia. Então, o Criador está trabalhando, e o Criador vai abençoar mais ainda, porque essa obra aqui é do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a minha fé é que está trazendo essas bênçãos, né? Aleluia. Então, tem que ficar alegre, né? Aleluia. Ganhar uma cama, né? Aleluias. Porque tem que ficar feliz, né? Aleluia. Porque aqui na terra, aleluia, nós não sabemos se a outra cama vai durar para sempre, né? Se estou ganhando cama é porque é preciso ganhar, porque se a cama não dura para sempre, né? Uma hora vai ter que trocar, uma hora aí chegou também uma bênção também para eu também dormir tranquilo, dormir em paz, né? Aleluia. Ouvir um louvor em cima dela também, né? Aleluia. Deitar em paz, jogar um cobertor em paz, né? Aleluia. E glorificar ao Senhor na cama também, aleluia. Porque tem que orar por cada dia, é isso que eu estou falando, né? Porque tem pessoas que nem oram na cama deles, nem se ajoelham diante da cama, não faz nada, né? Aleluia. Então, por isso que vocês não recebem bênçãos do outro lado, por não fazer nada, né? Mas está ali. Mas agora, eu vou, aleluia, agradecer, soberano Jeová, a Jesus Cristo, a Espírito Santo, agradecer por este culto nesta noite de hoje. Abençoe somente os inscritos, abençoe somente os que estão ligados e conectados aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Tem que ter fé mesmo, é a fé que manda, é a fé. O próprio Pai já falou, sem fé é impossível agradar o Pai. Sem fé é impossível agradar Jesus, sem fé é impossível agradar o Espírito Santo, sem fé é impossível agradar a igreja, sem fé é impossível agradar o pastor Simão Santo, e sem fé é impossível agradar o mundo. Não tem outro jeito, é só fé. Isso, meus irmãos, minhas irmãs, aleluia, é o mandamento do evangelho do crente. O crente tem que ter fé, aleluia, né? E mesmo aquela pessoa que não é crente também é obrigação dela ter fé, aleluia. É o crente que tem que ter fé e aquela pessoa que não é crente também tem que ter fé, os dois. Porque é só fé que vai salvar, que vai fazer entrar rapidamente para lá. Aleluia. Já orei, né? Aleluia, mas vou orar mais uma vez, soberano Jeová, a Jesus Cristo, Espírito Santo, agradecendo por este culto, entregue nas tuas mãos, abençoa somente os inscritos, abençoa somente o dizimista, o ofertante, abençoa também o André, a esposa dele também, que me ajudou com a cama box aqui, essa cama grande, meu pai, aleluia. Abençoa também o filho dele, abençoa toda a família de André, meu Deus, abençoa toda a casa de André, com as bênçãos para a vida dele, porque ele está ajudando, porque ele ajudou eu, meu pai, porque ele ajudou com essa cama box aqui, meu pai, aleluia. Quem ajuda o profeta, igual a palavra fala, o profeta dá honra para quem merece, e quem ajuda o profeta recebe a honra também. Assim como ele ajudou o pastor Simão Santos, agora ele também vai ter a honra dele. Assim como ele me deu honra, ele também vai ter a honra dele de receber as bênçãos que vai vir lá do céu para a vida dele, meu Pai. Amém e amém. Então, meus irmãos, minhas irmãs e meus amigos, e abençoe também somente os dizimistas, os ofertantes. Amém e amém. Aleluia. Madrugada estou de volta. De segunda a domingo, todas as 7 horas da noite. Amanhã também estou de volta. Aqui, ó. Aqui dentro, ó.
Eu estou de volta aqui cultuando sem parar. Aleluia. E glória, hein? Esse Jeová é um Jeová poderoso mesmo, né? Aleluia.